Ele largou o emprego para proteger o cavalo Apache que todos tratavam como um problema. Mas quando o animal encostou o focinho em sua mão, como se finalmente reconhecesse alguém que não o abandonaria, até os peões ficaram imóveis. E uma hora depois, quando o chefe tribal apareceu no portão com o rosto sombrio, o silêncio que tomou conta do rancho fez o homem tremer. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Ei, João, acorda, dorminhoco. O sol já nasceu e o trabalho não faz sozinho. A voz grossa do capataz. Valdo cortou o silêncio do alvorecer como um facão. João abriu os olhos. A escuridão do quarto dos peões ainda era grossa, mas sabia que eram por volta das 4 horas da manhã. Outro dia começava. Ele se levantou da cama de madeira dura em silêncio, vestindo a camisa puída e o chapéu de palha. Os outros homens no quarto resmungavam, mas também se moviam. Ninguém discutia com Valdo. O rancho Sol Nascente era um lugar grande, cercado pelo verde sem fim do Pantanal. O ar já estava quente e úmido. João seguiu para o curral. Sua primeira tarefa era dar água para os bois. Ele enchia os coxos um por um, sentindo o peso do balde nas mãos calosas. Os animais chegavam, bebiam e ele observava. Era um trabalho quieto e solitário, do jeito que ele preferia. Você aí. Valdo apareceu de repente, apontando o dedo para um bezerro que mancava. Esse aí não vai melhorar. Separa ele do resto. O homem do abatedouro passa na sexta-feira. João olhou para o bezerro. Seus olhos eram grandes e meio vidrados. Ele respirava com dificuldade. Acho que é só uma febre, seu Valdo. Dando um remédio, ele melhora. Valdo riu, um som seco e sem alegria. Remédio? Gasta dinheiro com bicho doente? Você é mole demais, João. Faz o que eu mandei. Valdo deu as costas e foi embora, gritando com outro peão que estava consertando uma cerca. João ficou parado por um instante. Olhou para o bezerro, depois para as costas largas de Valdo. Um nó de raiva se formou na sua garganta, mas ele não disse nada. Sentiu o gosto amargo da própria fraqueza. Como sempre. Ele levou o bezerro para um cercado pequeno e separado longe da mãe. O animal soltou um som baixo, triste. João passou a mão no seu pescoço, rápido, e foi embora. O dia seguiu. Consertar cerca sob um sol que queimava como brasa. Carregar fardos de capim que pesavam mais que ele. Limpar o estábulo. João trabalhava sem parar, suando em bicas. Seu corpo magro era forte pelo trabalho de anos, mas seus ombros sempre ficavam um pouco curvados, como se esperassem um peso que nunca tirava. Na hora do almoço, sentou sozinho num tronco caído. Os outros peões riam e contavam histórias barulhentas. João comia seu arroz com feijão em silêncio. Ele não era deles. Em lugar nenhum ele era de ninguém. Perdera os pais quando era muito criança. Crescera num orfanato em Campo Grande. A vida ensinara que era melhor ficar quieto, não chamar atenção. À tarde, Valdo apareceu de novo, inspecionando tudo. João, essa cerca do Pasto Sul tá podre. Vai lá e refaz tudo. E não quero ver trabalho pela metade, entendeu? Entendo sim, respondeu João baixinho. Ele pegou suas ferramentas e caminhou até o Pasto Sul. Era longe. O silêncio era enorme, só quebrado pelo canto de alguns pássaros. Ele começou a arrancar os mourões velhos e a cravar os novos. Cada golpe de marreta ecoava na solidão. O sol foi descendo, pintando o céu de laranja e roxo. Quando terminou, já era noite fechada. As estrelas começavam a aparecer, uma a uma. João olhou para cima, limpando o suor do rosto. Aquela era sua hora. A hora em que a solidão doía menos. Sentado no chão, de costas contra o mourão novo que ele mesmo fincara, João levantou os olhos para o céu. Procurou um grupo de estrelas que ele conhecia bem. Ele não sabia os nomes de verdade. No orfanato, para conseguir dormir, ele inventava seus próprios nomes. Olá, Pastorzinho sussurrou para um conjunto de 3 estrelas brilhantes. Tudo tranquilo por aí? Mais acima viu uma estrela muito solitária, bem longe das outras. Aquela ele chamava de O Perdido, como ele. Todos os dias ele vinha aqui e contava as estrelas, cumprimentava suas constelações inventadas. Era a única coisa que só pertencia a ele. De repente, lembrou do olhar do bezerro doente. Lembrou da sua própria mão pousada no pescoço do animal. E depois recuando. Lembrou da voz de Valdo. A raiva voltou. Quente e impotente, ele fechou os olhos. Por que nunca falava nada? Por que só obedecia? O medo era maior, medo de ficar sem teto, sem comida, sem o pouco que tinha. O rancho não era um lar, mas era um lugar. E para João, que nunca tivera um lugar de verdade, era algo.
Ele abriu os olhos e procurou o perdido no céu novamente. A estrela continuava lá, brilhando sozinha no escuro. No horizonte, lá longe, um relâmpago silencioso iluminou por uma fração de segundo o contorno das árvores do Pantanal. Uma tempestade se formava bem distante. João não deu muita importância. Pegou suas ferramentas e começou a longa caminhada de volta ao alojamento. As pernas doíam, as costas queimavam. Amanhã seria outro dia igual. Mas enquanto caminhava pela escuridão, ouvindo o som dos grilos, uma coisa diferente aconteceu. Um ruído. Não era um boi, nem um cavalo domado. Era um galope, forte, rápido e cheio de medo. Vinha da direção do cercado principal. João parou, escutando. O som parou também, substituído por um bufado forte e ofegante. Algo novo havia chegado ao rancho Sol Nascente. Algo assustado e sozinho. O galope assustado e o bufado forte não saíam da cabeça de João. Ele mal conseguiu dormir. Ao primeiro sinal de claridade, ainda deitado, já ouvia a agitação do lado de fora. Olha o tamanho desse bicho. Não chega perto, é brabo. João se vestiu rápido e saiu. Vários peões estavam reunidos na cerca do cercado principal, apontando, e no meio do terreiro de terra batida estava o cavalo. Era um animal magnífico, alto, com uma pelagem cor de areia molhada. Seus músculos tremiam sob a pele. Ele estava sujo de lama seca e folhas grudadas no lombo. Suas narinas eram vermelhas e abertas, puxando o ar com força. Seus olhos, grandes e escuros, giravam rápido, mostrando o branco em volta. Ele não parava quieto, andando em círculos apertados, sempre de costas para a cerca e os homens. De onde será que veio um animal desse? Perguntou o peão Tião ao lado de João. Não sei, respondeu João, sem tirar os olhos do cavalo. Mas ele não é brabo. Ele tá com medo. Valdo chegou então, empurrando os homens com sua presença pesada. Ele parou, deu uma boa olhada no animal e um sorriso feio apareceu em seu rosto. Cavalo solto é cavalo sem dono, e cavalo grande desses vale uma boa grana. Peguem ele. 2 peões mais afoitos, animados pela fala de Valdo, pularam no cercado com laços na mão. O cavalo deu um salto para trás, assustado. Vai pela esquerda, Zé, gritou um. Eles se aproximaram, movendo-se devagar. O cavalo observava, seu corpo todo tenso. Quando o laço do peão Zé voou pelo ar, o animal reagiu. Ele girou no próprio eixo, as patas dianteiras levantando do chão num movimento rápido. O laço passou longe. O cavalo bufou alto um som de alerta e correu para o lado oposto, quase atingindo o outro peão, que saiu correndo para não ser atropelado. Seus inúteis, Valdo gritou furioso. É só um animal. Ele é muito rápido, seu Valdo. E olha o olho dele, parece doido, disse o peão Zé, ainda ofegante. Doido, inútil, não importa, cuspiu Valdo. Não vamos ficar perdendo tempo. Esse tipo de bicho não serve para trabalho, só dá problema. João apertou os punhos. Ele via claramente. O cavalo não atacara ninguém. Ele se mexera apenas para se defender, para se afastar dos laços. Cada músculo do animal dizia uma coisa só: pavor. O que vai fazer então, seu Valdo? Perguntou Tião. Valdo acendeu um cigarro pensativo. Seus olhinhos percorreram o corpo valioso do cavalo. Tem um homem em Corumbá que compra animal assim. Paga por quilo, para virar ração e couro. Ele passa aqui amanhã de manhã. Até lá, deixem o bicho aí dentro. Não percam tempo com ele. Um silêncio pesado caiu sobre os peões. Alguns balançaram a cabeça concordando. Outros olharam para o chão. Tião suspirou. João não conseguia desviar o olhar. O cavalo, agora sozinho no meio do cercado, parecia ter entendido a pausa. Ele parou de correr. Seu corpo inteiro tremia. A respiração era um ruído ofegante e rouco. Ele baixou a cabeça como se a energia tivesse acabado de repente. Foi então que seus olhos encontraram os de João, através da cerca. Não havia fúria naquele olhar, só um cansaço profundo, uma confusão imensa. Valdo virou para ir embora. Amanhã cedo resolvemos isso. E alguém traz umas cordas mais grossas da cocheira. O homem do abate vai querer ele amarrado. Os peões começaram a se dispersar, falando baixo. João ficou parado. As palavras de Valdo ecoavam. Ração e couro. Ele viu o peão Zé caminhar em direção à cocheira para buscar as cordas grossas. O cavalo ainda olhava para ele. João viu o flanco do animal subir e descer rapidamente. Viu o sugo escuro do medo no seu pelo. Aquele cavalo era forte, era lindo, era algo especial, e estava sozinho e apavorado, prestes a virar nada.
Algo dentro de João começou a doer, uma dor antiga e familiar. A dor de se ver sozinho, assustado, sem saber para onde ir. A dor de não ter ninguém para se colocar na sua frente. As palavras saíram num sussurro que só ele ouviu, direto para o cavalo à distância. Calma, amigo, tô aqui. O animal pareceu não ouvir, abaixando a cabeça ainda mais. João não se moveu. Enquanto o sol subia no céu, queimando a terra do Pantanal, ele ficou ali, observando, pensando e ouvindo em sua cabeça o som das cordas grossas sendo arrastadas da cocheira. O som das cordas grossas sendo arrastadas na terra seca parecia um aviso. João viu o peão Zé deixá-las enroladas perto do portão do cercado. O cavalo ao longe estremeceu. Sem pensar muito, João abriu o portão de madeira e entrou. O estalido da madeira fez o animal levantar a cabeça bruscamente. Ele não levou nada nas mãos, nenhuma corda, nenhum chicote, apenas seu corpo magro e suas mãos vazias. "O que você tá fazendo, João?" gritou Tião do lado de fora da cerca. "Sai daí, esse bicho é perigoso." João não respondeu. Ele ficou parado a alguns passos da entrada. O cavalo estava do outro lado do cercado, tenso como uma corda de viola. Calma, a voz de João saiu baixa, quase um sopro. "Ninguém vai te machucar. Tô sozinho." Ele deu um passo lento para o lado, não em direção ao cavalo, mas paralelo à cerca. O animal acompanhou o movimento com a cabeça, os olhos arregalados. "João!" A voz de Valdo cortou o ar, carregada de raiva. "Sai imediatamente daí. Você não ouviu o que eu disse? Esse animal vai pro abate." Pela primeira vez em muitos anos, João sentiu algo diferente do medo. Uma calma fria. Ele virou a cabeça apenas o suficiente para ver Valdo, vermelho de ódio, agarrado à cerca. "Tô ouvindo", disse João, sua voz ainda baixa, mas firme. "Só tô olhando." "Olhando o quê? Bicho bravo? Saia agora." Valdo bateu na cerca de madeira. O cavalo deu um salto para trás com o barulho, bufando. João parou de se mover, ficou completamente imóvel, com os braços soltos ao lado do corpo. Ele respirou fundo e falou de novo, dirigindo-se apenas ao animal. "Tá vendo? Só barulho, nada de corda, só eu." Minuto após minuto se passou. O cavalo não corria mais. Ele observava João, sua respiração começava a ficar menos ofegante. O olhar de pânico dava lugar a uma cautela intensa. Valdo riu, um som áspero. "Tá bom, fique aí fazendo amizade. O comprador chega amanhã cedo. E ele não vem com conversa mole, vem com sedativo e corrente. Aí você pode dar tchau pro seu novo amigo." As palavras de Valdo caíram como pedras. Amanhã cedo. João olhou para o cavalo. O animal parecia exausto, sua cabeça pendia um pouco. Ele estava preso, sozinho, e sua vida tinha um prazo, o nascer do sol. Algo estalou dentro de João. Talvez fosse a lembrança do bezerro doente, talvez fosse a solidão de uma vida inteira, talvez fosse apenas a injustiça daquela cena. Ele se virou completamente para Valdo. Os outros peões observavam em silêncio. "Então, a partir de agora, eu não trabalho mais para você." A voz de João não tremia. Soou clara no ar pesado. Valdo ficou parado, desacreditado. "O que você disse? Disse que não sou mais seu peão. Você não manda mais em mim. E eu vou ficar aqui até esse comprador chegar. E ele não vai pegar esse cavalo." Um murmúrio de surpresa correu entre os homens. Valdo ficou com o rosto roxo de fúria. "Você é um louco e um ingrato. Vai ficar aí a noite toda, vai morrer de fome. Esse cavalo vai te matar antes do amanhecer." "É problema meu", respondeu João simplesmente. Ele virou as costas para Valdo e deu mais alguns passos lentos para o centro do cercado. Depois, sentou-se no chão de terra. Não era um gesto de desafio, era de permanência. Ele cruzou as pernas e apoiou as mãos nos joelhos. Era um escudo humano, frágil e quieto, entre o cavalo e o portão. O sol começou a descer, pintando o céu. Valdo, após gritar mais algumas ordens inúteis, foi embora, dizendo que voltaria de manhã para rir da derrota de João. Os peões se dispersaram, alguns olhando para trás com uma mistura de pena e admiração. A noite caiu. O medo do cavalo parecia se misturar com a escuridão. Ele andava em círculos cada vez menores, sempre mantendo João à vista. João não se mexia. Falava de vez em quando, sempre no mesmo tom baixo e monótono. "Tá tudo escuro agora. Só a gente e as estrelas. Você conhece as estrelas?"
O cavalo parou de andar. Ficou parado, olhando para a silhueta escura de João sentado na terra. Suas orelhas, antes coladas para trás, se moveram para frente, curiosas. João não fez nenhum movimento brusco. Apenas respirou, lento e profundo. Horas passaram. O cansaço do dia todo pesava nos ossos de João, mas ele não se deitou. Ficou sentado. Quando a lua estava alta no céu, o cavalo deu um passo. Depois outro. Não era uma corrida, era uma aproximação cautelosa, cheia de pausas. João segurou a respiração. O animal parou a uma distância de um braço. Ele esticou o pescoço, seu focinho quente tremendo no ar úmido da noite. João não levantou a mão. Deixou-a pousada no joelho. O focinho úmido tocou primeiro o ar perto do seu rosto, depois desceu devagar e, por fim, encostou com uma leve pressão na palma da mão aberta de João. Era um toque quente, vivo, cheio de confiança frágil. O cavalo soltou um longo suspiro, um som que parecia sair de suas profundezas. Todo o tremor do seu corpo parou. João sentiu um calor nos olhos que não era do cansaço. Ele moveu o polegar com uma leveza infinita, acariciando a ponta do focinho aveludado. Pronto, sussurrou ele, quase sem voz. A gente é dois sozinhos no meio desse mundão, não é? Do lado de fora da cerca, escondido na sombra do galpão, o peão Tião observava tudo. Ele não tinha ido embora. Viu o momento em que o cavalo se acalmou. Viu o toque. Sem fazer ruído, balançou a cabeça, impressionado, e se afastou. A notícia daquela paz estranha se espalharia pelo rancho antes do amanhecer. O sol nasceu tingindo o céu de rosa. João ainda estava sentado no chão, e o cavalo, agora chamado por ele de Sussurro em seus pensamentos, descansava as patas próximos a ele. O medo havia ido embora. Os dois estavam cobertos de orvalho. O som de um motor de caminhão velho quebrou a paz. O portão do rancho rangeu e um veículo enferrujado entrou, seguido pelo carro de Valdo. Dois homens desceram do caminhão. Um deles, de chapéu de couro e braços grossos, carregava uma espécie de rifle curto. É aquele lá no cercado? O homem perguntou a Valdo apontando. Esse mesmo, e tem um idiota junto. Não quis sair a noite toda, respondeu Valdo rindo. Os homens caminharam em direção ao cercado. João se levantou devagar, os ossos rangendo. Ele se colocou na frente de Sussurro, que ergueu a cabeça, alerta. Bom dia, amigo, disse o homem do rifle. Pode sair agora. A gente cuida do animal. Vocês não vão cuidar de nada, disse João. A voz dele soou áspera por falta de uso. João, não enche. Valdo chegou perto da cerca. Sai daí, o negócio já tá fechado. O homem do rifle ergueu o instrumento. Não era uma arma de bala, era um rifle de dardo tranquilizante. Vai ser mais fácil se você sair. Senão o dardo pode errar o alvo e acertar você. João abriu os braços como se fosse maior do que era. Seu coração batia forte no peito. Ele não sabia o que ia fazer, só sabia que não podia sair dali. Foi então que um som diferente ecoou no ar. Um som de cascos, muitos cascos, batendo na terra seca em um ritmo rápido e firme. Todos viraram a cabeça para a estrada de terra. Um grupo de cavaleiros surgiu no horizonte galopando em direção ao rancho. Eles não eram como os homens da cidade. Montavam cavalos sem sela complexa e suas pinturas e adornos brilhavam sob o sol da manhã. Valdo franziu a testa confuso. Os homens do caminhão baixaram o rifle surpresos. O grupo diminuiu a velocidade e entrou no rancho. Eram 5 pessoas. Na frente, montado em um cavalo castanho escuro, estava um homem mais velho. Seu rosto era sábio e sério, marcado pelo tempo. Seus olhos escuros passaram por Valdo, pelos homens do caminhão, e pararam em João dentro do cercado, com os braços abertos na frente do cavalo-areia. Ao lado dele, uma jovem mulher. Seus cabelos negros estavam trançados e seus olhos atentos observavam tudo. O homem mais velho desmontou com uma agilidade surpreendente. Ele caminhou direto para a cerca. Seu olhar não estava em João, mas no cavalo atrás dele. E então, algo mudou em seu rosto. A seriedade deu lugar a um alívio profundo, quase doloroso. Ele falou uma palavra em uma língua que João não entendia, suave e grave. O cavalo, Sussurro, reagiu. Ele empinou as orelhas para frente e soltou um relincho baixo, quase um gemido. Deu um passo à frente passando por João e encostou seu focinho nas mãos do homem idoso através das ripas de madeira. Valdo encontrou a voz primeiro. Quem são vocês? O que querem aqui? O homem mais velho virou-se lentamente. Ele não parecia notar a grosseria. Eu sou Aruan, cacique do povo Chavante da aldeia Paraná. Este cavalo, ele apontou para Sussurro, é um espírito sagrado para o nosso povo. Ele fugiu durante a grande tempestade de 3 noites atrás. Estamos seguindo seus rastros desde então.
O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o zumbido dos insetos. O homem do rifle baixou completamente o instrumento. Valdo ficou com a boca semi-aberta. João sentiu as pernas fraquejarem. Sagrado. Eles eram os donos. Ele não tinha roubado nada, mas uma onda de medo tomou conta dele. E se eles pensassem que ele estava prejudicando o animal? Aruan olhou para João novamente. Desta vez, seus olhos escuros examinaram o rosto cansado de João, suas roupas sujas de terra, sua postura que ainda tentava proteger o cavalo. E você, homem branco, por que você está entre meu irmão cavalo e estes homens com ferramentas de agressão? A voz de Aruan não era de acusação, era uma pergunta genuína. João engoliu seco. As palavras saíram aos tropeços. Eu vi que ele tinha medo. O Sr. Valdo queria vender ele para o abate. Eu não deixei. A jovem ao lado de Aruan, Júlia, olhou para João com um novo interesse. Seus olhos eram inteligentes e curiosos. Aruan observou Valdo, depois o rifle de dardo e finalmente as cordas grossas jogadas no chão. Ele entendeu tudo. Quando ele voltou a olhar para João, havia uma luz diferente em seu olhar. Não era apenas alívio, era respeito. Você colocou seu corpo no lugar dele, disse Aruan devagar. Você defendeu um espírito da minha gente com sua própria vida. Isso é uma coisa rara. Ele fez um sinal para seus guerreiros, que desmontaram. Aruan se aproximou do portão do cercado. Posso entrar? João, ainda atordoado, apenas acenou com a cabeça. Aruan abriu o portão e entrou. Ele não foi direto para o cavalo. Ficou parado perto de João. Estendeu a mão, não para apertar a mão de João, mas para colocar sobre seu ombro, com um toque firme. A gratidão do meu povo é grande. Você nos devolveu um pedaço do nosso coração. Aruan então se virou para Valdo, que parecia uma estátua de raiva paralisada. O cavalo sagrado volta com a sua gente. Não há negócio aqui. Valdo não disse nada. Seu rosto estava vermelho, seus punhos cerrados. Ele vira seu lucro ir embora. Aruan olhou para João novamente. A gratidão precisa de uma ação. Você deve vir à nossa aldeia, como nosso convidado, para que você veja o espírito que você ajudou a salvar em seu lar. João olhou para Sussurro, que agora esfregava a cabeça no braço de Aruan com familiaridade. Olhou para o rancho, para o rosto furioso de Valdo. Olhou para suas próprias mãos vazias. Não havia mais emprego aqui. Não havia mais nada. Ele respirou fundo e encontrou os olhos de Aruan. Eu vou. Aruan acenou com a cabeça, satisfeito. Júlia sorriu, um sorriso rápido e genuíno que fez algo estranho acontecer no peito de João. Sem olhar para trás, João seguiu Aruan para fora do cercado. Um dos guerreiros Chavante trouxe um cavalo extra. João montou, uma sensação estranha depois de tanto tempo. Enquanto a pequena comitiva saía do rancho, com Sussurro relinchando alegremente ao lado do cacique, João sentiu o olhar de Valdo queimando suas costas. Mas ele não se virou. Pela primeira vez, ele estava indo em direção a algo, e não apenas fugindo. A viagem até a aldeia foi longa. O Pantanal que João conhecia, dos pastos abertos e cercas, foi dando lugar a uma paisagem diferente. Mais árvores, mais sons de pássaros que ele nunca ouvira. O cavalo Sussurro, agora ao lado do cacique Aruan, parecia renascido. Seus passos eram leves. Quando chegaram, o sol já estava alto. A aldeia não era como João imaginava. Havia casas de madeira e palha dispostas em um grande círculo. O cheiro era de fumaça de lenha, de terra molhada e de algo cozinhando. Crianças corriam e mulheres trabalhavam em esteiras no chão. Tudo parou quando o grupo entrou. Dezenas de olhos se fixaram em João. Eram olhares pesados, cheios de dúvida. Alguns homens mais velhos cruzaram os braços. João sentiu aquele frio na barriga, a sensação de ser um estranho. Ele baixou a cabeça sem saber onde colocar as mãos. Aruan desmontou e falou algumas palavras em sua língua para o grupo. Sua voz era calma, mas firme. Ele apontou para Sussurro e depois para João. Algumas expressões se suavizaram, mas outras permaneceram duras. Uma dessas expressões era a de um jovem guerreiro, com o corpo forte e um olhar intenso. Ele não tirava os olhos de João, e seu rosto não mostrava boas-vindas. Júlia se aproximou de João, que ainda estava em cima do cavalo, parado. Desça, ela disse com um sorriso pequeno. Meu pai explicou que você é um amigo. Mas para alguns, amigo leva tempo para virar irmão. Vem comigo. João desmontou, as pernas doloridas. Ele seguiu Júlia, sentindo os olhares como picadas nas costas. Esta é a nossa casa, disse Júlia, mostrando o círculo das ocas. Cada família tem o seu espaço. A do meu pai é aquela, maior, no centro.
Ela caminhou em direção à borda da aldeia, onde havia muitas plantas e arbustos. Isso aqui, ela apontou para um pé com folhas largas, não é mato. É um remédio para dor de barriga. A gente faz um chá. João olhou surpreso. E essa aqui? Ele perguntou apontando para uma trepadeira. Essa a gente usa para fazer corda forte. Tudo aqui tem um uso, tudo tem um propósito. Assim como as pessoas. Aquela frase ficou ecoando na mente de João. Ele seguiu Júlia, que mostrava plantas para comer, para curar, para construir. Era um mundo inteiro de conhecimento que ele nunca soube que existia. No meio da tarde, Aruan chamou João. Homem que defende um espírito com seu corpo não fica parado. Você pode ajudar a carregar lenha para as fogueiras da noite? Posso sim, respondeu João rápido. O trabalho era físico, familiar. Carregar troncos, buscar água no rio com potes de barro. João se dedicou. Ele não falava muito, apenas fazia. Aos poucos, alguns olhares de desconfiança começaram a se dissipar. As crianças foram as primeiras a se aproximar. Enquanto ele empilhava lenha, 2 meninos ficaram parados observando. Um deles disse algo enxavante e os 2 riram. Eles estão rindo do seu jeito de falar, explicou Júlia, que apareceu do lado. Para eles, seu sotaque é engraçado. João, em vez de ficar bravo, sorriu. Foi um sorriso tímido que iluminou seu rosto cansado. E o que eles disseram? Júlia riu também. Que você fala como um tucano rouco. João olhou para os meninos e fez uma careta engraçada. As crianças riram mais alto e fugiram correndo, animadas. Mais tarde, Júlia o levou até o rio para pescar. Mas não era com vara. A gente usa o timbó, ela explicou, mostrando um cipó. Ele é espremido na água, não mata os peixes, só deixa eles tontos por um pouco. Aí a gente pega só o que precisa para comer. João observou fascinado. A maneira deles era de tirar só o necessário, de não desperdiçar nada. Era um respeito que ele nunca vira no rancho. Na hora da refeição, sentado no chão em um grande círculo com muitas pessoas, João recebeu um prato de peixe cozido e um mingau grosso. Ele comeu em silêncio, ouvindo as conversas ao redor em uma língua musical que ele não entendia. Mas o som não era mais ameaçador, era apenas diferente. O jovem guerreiro de olhar intenso, chamado Coatê, sentou-se do outro lado do fogo. Seus olhos encontraram os de João e não se desviaram. Era um olhar de alerta, um aviso silencioso. Aruan, sentado ao lado de João, pareceu notar. Ele falou algo baixo para Júlia, que traduziu para João. Meu pai diz que você trabalhou bem hoje, que suas mãos são honestas. João sentiu um calor no peito. Era um elogio simples, mas vindo daquele homem significava tudo. Ele acenou com a cabeça, sem conseguir encontrar palavras. Ao se deitar na rede que ofereceram a ele dentro de uma oca emprestada, João olhou para o teto de palha. Os sons da noite na aldeia eram diferentes. Cantos de insetos que ele não conhecia, o barulho suave do rio, o murmúrio baixo de conversas. Ele pensou no rancho, no quarto escuro dos peões, no cheiro de suor e desespero. Pensou em Valdo. Aqui, mesmo com a desconfiança de alguns, ele se sentia útil. As crianças riram dele, mas foi uma risada boa. Júlia falou com ele sem gritar. Aruan o tratou com respeito. Pela primeira vez em muito tempo, João não se sentiu como um peso, um estranho no canto. Ele fechou os olhos. Lá fora, o jovem guerreiro Coatê fazia sua ronda noturna, passando em frente à oca com passos silenciosos, parando por um instante antes de seguir adiante. Nunca ouviram? Nunca na minha vida fui desrespeitado daquele jeito. Valdo bateu o copo sujo de cachaça sobre a mesa do alojamento. Os peões restantes no rancho Sol Nascente ficaram quietos, olhando para o chão. A raiva do capataz era um fogo que queimava desde a manhã em que o cacique Aruan levou o cavalo e João embora. Um peão qualquer, um miserável me enfrenta. E ainda leva um cavalo que era meu por direito. Meu! Ele gritou, espalhando saliva. O peão Tião, mais velho, tentou acalmar. Mas seu Valdo, o cacique, disse que o cavalo era sagrado, deles mesmo. Sagrado o meu pé. Valdo interrompeu, erguendo-se. Cavalo é cavalo. Serve para trabalho, ou serve para dar lucro. Esse João é um sonhador. E esses índios são uns preguiçosos sentados em cima de riqueza. Ele saiu do alojamento e foi até a beira da cerca, olhando para a direção onde a comitiva indígena havia desaparecido. Seu pensamento, antes focado apenas na vingança, começou a se mover como uma cobra. Durante os dias seguintes, enquanto supervisionava o trabalho com ainda mais brutalidade, ele fez perguntas. Tião, essas terras onde essa tribo vive são boas? Tião, que às vezes caçava por aquelas bandas, hesitou. É mato fechado, seu Valdo.
Diferente daqui, mas tem um rio bom e uns córregos de água muito limpa. Nascentes puras, dizem. Valdo ficou em silêncio, mas seus olhinhos brilharam. Água pura. Em tempos de seca, água valia mais que gado. E se fossem muitas nascentes, aquela era uma riqueza que não aparecia nos mapas da cidade, uma riqueza escondida. 3 dias depois, Valdo pegou sua caminhonete velha e foi até Corumbá. A cidade era maior, barulhenta. Ele foi direto a um bar perto do porto, um lugar de homens com expressões duras. Sentou-se em uma mesa no fundo com um homem gordo de bigode, seu primo. Preciso de homens, disse Valdo, sem rodeios. Homens que não façam muitas perguntas. Para o quê? O primo perguntou, tomando um gole de cerveja. Tem uma tribo de índios a leste do meu rancho. Eles estão atrapalhando, assustando o gado, aterrorizando as redondezas. Eu preciso convencê-los a se mudar. O primo riu descrente. Índio, você vai arranjar confusão com a FUNAI, com polícia. A FUNAI não chega lá. A polícia está na cidade. Valdo baixou a voz. E não é para machucar ninguém, só para assustar. Mostrar que eles não são bem-vindos. E tem um detalhe. Nas terras deles tem nascentes. Água cristalina, muita água. Depois que eles entenderem a mensagem e forem embora, essa água vira nossa. Dá para vender para a cidade, para outros fazendeiros. Todo mundo ganha. O interesse surgiu nos olhos do homem gordo. E como você sabe que eles vão embora? Todo mundo tem medo de algo, respondeu Valdo, com um sorriso feio. Basta o medo ser maior que a vontade de ficar. Nos dias seguintes, Valdo começou sua campanha. Foi a outros bares, falou com outros fazendeiros menores, com caçadores. Você sabia que os Chavante da aldeia Paraná estão ficando agressivos? Ele dizia, em voz de preocupação falsa. Meus peões ouviram gritos de guerra. Eles querem expandir o território deles, tomar as terras que são nossas. É uma questão de tempo. As mentiras eram simples e repetidas. Para homens que já tinham preconceito, foi fácil acreditar. O medo é um veneno que se espalha rápido. Uma semana depois, em uma garagem escura, Valdo se reuniu com 5 homens. Eram seus primos e outros 2, desempregados e com olhos gananciosos. O plano é simples, explicou Valdo, apontando para um mapa grosseiro desenhado a lápis. Entramos nas terras deles por aqui, longe da aldeia. Vamos direto para as nascentes. Levantamos acampamento. Quando eles vierem nos confrontar, a gente mostra força. Temos alguns rifles velhos, só para fazer barulho. A gente não atira, a menos que seja necessário. Só mostra quem manda. E se a polícia aparecer? Perguntou um dos homens nervoso. A polícia vai acreditar em quem? Valdo retrucou. Em uns índios que mal falam português ou em homens de negócio, fazendeiros da região? Nós só estamos protegendo o que é nosso antes que eles ataquem. É legítima defesa. Os homens trocaram olhares pensando no dinheiro da venda da água que Valdo prometera. Quando? Perguntou o primo. Valdo olhou para o mapa, para o desenho das nascentes que Tião, sem querer, lhe descrevera. Em 5 dias, o tempo de organizar tudo. Enquanto Valdo selava seu plano de ganância na cidade, na aldeia Paraná, a vida seguia seu ritmo pacífico. João aprendia a tecer uma rede sob o olhar paciente de Júlia, e o cavalo Sussurro pastava livre perto do rio. O perigo não fazia barulho. Ele se aproximava devagar, como uma nuvem escura no horizonte, carregada de mentiras e ambição. O caçador chegou à aldeia no final da tarde. Ele não era chavante, mas um homem da região que às vezes trocava sal e ferramentas por artesanato. Trazia notícias da cidade. Aruan o recebeu com respeito, e João estava por perto, ajudando a descarregar algumas cestas. Enquanto tomavam um chá de ervas, o caçador falou, com uma expressão preocupada. Cacique Aruan, trouxe os mantimentos, mas também trouxe um aviso. Andam falando coisas feias na cidade de Corumbá. Aruan ergueu as sobrancelhas calmamente. Que tipo de coisas? Dizem que a sua tribo está preparando um ataque aos ranchos, que vocês estão bravos, armados. Um fazendeiro chamado Valdo, do rancho Sol Nascente, é quem está espalhando isso. Ele está reunindo homens, cacique. João, que escutava em silêncio, sentiu o sangue esfriar nas veias. Valdo. O plano malvado não era só vingança, era algo maior. O caçador continuou. Ele diz que é legítima defesa, que veio aqui buscar um cavalo e foi ameaçado. As pessoas estão com medo, e medo faz as pessoas acreditarem em qualquer coisa. Assim que o caçador partiu, Aruan reuniu alguns dos guerreiros mais velhos. João ficou do lado de fora do círculo, seu coração batendo forte. Ele sabia que precisava falar. Cacique Aruan, a voz de João saiu um pouco trêmula.
Todos os olhos se voltaram para ele. Eu preciso contar uma coisa. Aruan acenou com a cabeça, autorizando. Eu conheço o Valdo. Eu trabalhei para ele. Ele não é um homem que desiste. Ele é ganancioso. Quando ele veio buscar o sussurro, ele não via um animal sagrado. Ele via dinheiro. Agora ele está espalhando mentiras porque ele quer uma coisa daqui. Que coisa? Perguntou Aruan, seus olhos fixos em João. As nascentes de água pura. O Tião, outro peão, comentou uma vez sobre elas. O Valdo ouviu. Para ele, água limpa é lucro. Ele quer tomar as terras onde estão as nascentes. O plano dele não é se defender, é invadir. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Os guerreiros trocaram olhares sérios. Foi então que Coatê, o jovem guerreiro que sempre observava João com desconfiança, deu um passo à frente. Seu rosto estava cheio de raiva. E como você sabe tudo isso? A voz de Coatê era cortante. Você chega aqui, e logo depois os problemas chegam. O homem branco que você conhece planeja nos atacar. Talvez você não tenha devolvido o cavalo por bondade. Talvez você seja um espião. As palavras atingiram João como golpes físicos. Ele sentiu o ar faltar. Não é isso. Ele tentou explicar. Você trouxe o olho do mal para nossa aldeia. Coatê continuou apontando o dedo. Você nos mostrou o caminho para eles. Talvez essa seja sua missão. Ganhar nossa confiança para depois nos trair. Coatê, basta a voz de Aruan soou, firme e calma, mas o estrago estava feito. Os olhares que haviam se tornado mais amigáveis para João agora estavam novamente pesados, cheios de dúvida e medo. O próprio Aruan olhava para ele, e embora não houvesse acusação em seus olhos, havia uma pergunta profunda. João sentiu aquela dor antiga, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, de ser sempre um estrangeiro, um intruso. Suas mãos suaram. Ele olhou para Júlia, que estava ao lado do pai. Seu rosto mostrava preocupação, mas não certeza. Eu não sou espião, a voz de João saiu fraca, mas ele forçou as próximas palavras. Eu só queria proteger o sussurro. E depois, eu gostei daqui. Eu não quero que o Valdo machuque ninguém, eu juro. Coatê cruzou os braços, descrente. Aruan respirou fundo. A acusação de Coatê é grave, mas o aviso de João também é grave. Não podemos ignorar um perigo porque ele veio pela boca de um estrangeiro. E não podemos condenar um homem sem provas. Ele se levantou, olhando para os dois. Coatê, sua vigilância é importante. Continue a vigiar nossas fronteiras. João, você disse que quer nos proteger. Agora precisa provar. A sua lealdade será testada nas próximas horas. O que você propõe que façamos? Toda a atenção estava em João. Seu instinto era se encolher, desaparecer. Mas ele pensou em sussurro, livre no pasto. Pensou em Júlia ensinando os nomes das plantas. Pensou no cacique que lhe dera um lugar. Ele não podia fugir desta vez. Ele ergueu a cabeça e enfrentou o olhar de Aruan. Eu preciso ajudar a impedi-lo. Eu sei como ele pensa. Ele é covarde. Ele não espera que a gente use a cabeça, só espera que a gente tenha medo. Nós não podemos ter medo, e nós não podemos lutar como ele quer. Precisamos de um plano diferente. Coatê soltou um som de desprezo, mas Aruan manteve os olhos em João. Então vamos ouvir, disse o cacique. Mas saiba, João, que a partir deste momento, suas ações vão falar muito mais alto que as palavras do medo, sejam as de Valdo ou as de Coatê. João acenou, seu coração pesado, mas determinado. Ele tinha encontrado um lugar e agora precisava lutar por ele. A prova de sua lealdade começava agora, e o preço do fracasso seria perder tudo de novo. O fogo na oca do cacique Aruan ardia baixo, lançando sombras que dançavam nas paredes de madeira. João, Júlia e Aruan estavam sentados em esteiras no chão. Do lado de fora, Coatê montava guarda. Seu silêncio era uma presença pesada. Você disse que não podemos lutar como ele quer, começou Aruan, olhando para João. Então como lutamos? João respirou fundo, juntando os pensamentos. O Valdo acha que a força dele são os homens armados e as mentiras. A força dele depende que ninguém descubra a verdade. Nosso plano tem que ser mostrar a verdade para todo mundo. Júlia, que estava sentada ao lado do pai, inclinou-se para a frente. Como fazemos isso? As pessoas na cidade já acreditam nele. A gente precisa de provas, disse João. Prova das mentiras dele. Prova do plano dele de invadir. Se a gente tiver provas, a gente leva para as autoridades, para a polícia, para a FUNAI, para quem quiser ouvir. Aruan ponderou. E como conseguimos essas provas? Ele não vai escrever um papel confessando. Foi então que Júlia teve uma ideia.
Seus olhos brilharam à luz do fogo. Eu tenho um celular. O senhor José, o veterinário que vem da cidade, me ajudou a colocar crédito uma vez. Ele ainda tem um pouco de bateria. Dá para gravar vídeo. João olhou para ela um pouco surpreso. Ele não imaginava que ela soubesse usar aquilo. É isso, ele disse, animado. A gente não enfrenta ele com armas. A gente enfrenta com as próprias palavras dele. Se a gente conseguir gravar o Valdo falando sobre invadir a terra, sobre tomar a água, isso é uma prova. Aruan ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as chamas. É perigoso, se ele descobrir. É perigoso, concordou João. Mas uma guerra com tiros é muito mais perigosa. Muita gente pode se machucar. Desse jeito, a gente tenta evitar o sangue. O cacique olhou para a filha. Você sabe fazer isso, Júlia? Sei, pai. É só apertar um botão para começar e parar. Dá para esconder o celular em uma dobra da minha saia. Aruan assentiu, lentamente. O plano era arriscado, mas tinha sabedoria. Era uma armadilha pacífica. E depois que tivermos a prova? Perguntou ele. Aí a gente precisa de testemunhas, continuou João. Pessoas da cidade que sejam boas, que acreditem na justiça. O senhor José, o veterinário. Talvez a professora Ana, que você disse que já veio dar livros para as crianças, Júlia. Se essas pessoas estiverem aqui no dia vendo tudo, elas podem falar para as autoridades. O Valdo não pode mentir com todo mundo olhando. Júlia concordou. A professora Ana gosta muito da nossa cultura. Ela fica brava quando falam mentiras sobre a gente. Eu acho que ela viria. E o Tião disse, João lembrando-se. O peão que me contou sobre as nascentes. Ele não é mau, só tem medo. Se ele vir que tem gente boa do nosso lado, talvez ele fale a verdade também. Aruan levantou-se e caminhou até a entrada da oca. Olhou para fora para a noite escura. Coatê estava lá, imóvel como uma estátua. Coatê chamou Aruan. O jovem guerreiro entrou, seu rosto ainda fechado. Você ouviu? Ouvi, respondeu Coatê, sem olhar para João. O que você acha? É um plano de covardes ou de homens sábios? Coatê hesitou. Ele olhou para João, depois para Aruan. É um plano diferente. Não é o modo do guerreiro, mas ele fez uma pausa, talvez seja o modo do homem esperto. O homem branco Valdo não merece uma batalha honrosa. Ele merece uma armadilha. Aruan sorriu levemente. Então você ajudará? Coatê finalmente encarou João. Vou ajudar a proteger a aldeia. Se ele fizer uma coisa errada, seus olhos perfuraram João. Eu lido com ele. Mas se o plano funcionar, talvez eu tenha julgado errado. Era o máximo de aprovação que João receberia. Era o suficiente. Então está decidido, concluiu Aruan. Júlia, você tentará gravar as palavras do mal de Valdo. João, você e eu vamos convidar o senhor José e a professora Ana. Coatê, você ficará com os outros guerreiros vigiando de longe. Não ataquem, a não ser que sejamos atacados primeiro. Nossa arma será a verdade. Nos dias seguintes, os preparativos foram feitos em silêncio. Júlia ensaiou como usar o celular com discrição. João e Aruan enviaram mensagens através de um menino que conhecia o caminho até a cidade, convidando o veterinário e a professora para uma reunião importante sobre educação e saúde animal, no dia em que Valdo deveria agir. Era um encontro perto das nascentes. João ensinou algumas frases simples em português para os guerreiros mais jovens, coisas como, isso é uma prova, e chamem a polícia. A tensão na aldeia era palpável, mas agora era uma tensão focada como a flecha prestes a ser lançada do arco. Na véspera do dia marcado, João ficou sozinho à beira do rio. Júlia se aproximou e sentou-se ao seu lado. Você acha que vai dar certo? Ela perguntou. Não sei, admitiu João. Mas é melhor do que esperar eles chegarem com violência. Pelo menos a gente está tentando. Júlia pegou uma pedrinha lisa do chão e a entregou a ele. Para dar sorte, eu coleciono. Cada uma guarda uma memória boa. Esta vai guardar a memória do dia em que a mentira perdeu. João segurou a pedra, sentindo seu peso suave na palma da mão. Era um gesto pequeno, mas significava tudo. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha um plano, tinha aliados e tinha algo pelo que lutar. O amanhecer traria o confronto, mas pela primeira vez, João sentia que não estava apenas fugindo. Estava plantando seus pés no chão, no lugar que escolhera para chamar de lar.
O dia amanheceu claro e quente. Na beira do rio, perto das nascentes, um grupo se reunia. Além do cacique Aruã, Júlia e João, estavam o senhor José, o veterinário de meia-idade com um chapéu de palha, e a professora Ana, uma mulher séria com óculos e um caderno nas mãos. 2 guerreiros, incluindo Coatê, estavam próximos, camuflados entre as árvores. O senhor José olhava a água cristalina que brotava da terra. É uma beleza, cacique. Água pura, assim é um tesouro. E o senhor diz que há ameaça a isso? Ah, respondeu Aruã, calmamente. E ela chega agora. O som de motores roucos rompeu a paz do lugar. 2 caminhonetes velhas surgiram pela trilha, levantando poeira. Pararam a uns 50 metros dali. Valdo desceu da primeira, seguido por 5 homens. 2 deles carregavam rifles velhos, não apontados, mas visíveis. Valdo olhou para o grupo à beira do rio e seu rosto se contorceu em confusão, depois em desprezo. Bom dia! Gritou Valdo, caminhando para perto. Fazendo um piquenique, é? Achei que essa terra era de índio bravo, não de turista. Ele parou, reconhecendo as faces. Viu João e seu olho estreitou. João, o traidor, e trouxe uns amigos da cidade, muito esperto, mas não vai adiantar. A professora Ana deu um passo à frente. Valdo, é isso? O senhor e seus homens armados são a defesa de que tanto falou na cidade? Valdo riu nervoso. Defesa sim, professora. Viemos ver de perto a ameaça e garantir que nossas propriedades não sejam invadidas. Essa água aqui, ele apontou para as nascentes, pode abastecer muitos ranchos, e esses índios guardam só para eles. É um desperdício. Júlia, com as mãos cruzadas na frente do corpo, fez um movimento quase imperceptível na dobra de sua saia. João sentiu o coração batendo na garganta. Era a hora. Ele deu um passo. A única ameaça aqui é você, Valdo. Você veio para tomar a água. Você mentiu na cidade. Falou que a tribo é perigosa. Só falou isso para juntar homens e invadir. Valdo ficou vermelho. A presença da professora e do veterinário parecia incomodá-lo mais do que os guerreiros. Você é um mentiroso, João. Um preguiçoso que fugiu do trabalho e agora fica de conversa mole com o índio. Vocês viram, ele se virou para seus homens, eu avisei que era armadilha. Que armadilha? A voz de Aruã soou, clara e grave. Nós estamos aqui em nossa terra sem armas. Vocês chegaram com rifles. Quem é o agressor? Um dos homens de Valdo, um sujeito magro, pareceu hesitar, olhando para a professora Ana. Valdo, percebendo que estava perdendo a razão, perdeu a cautela. Agressor? Eu vou mostrar quem manda. Essa água vai ser nossa. Vocês vão sair daqui de bom grado ou à força. Eu não vim até aqui para voltar de mãos vazias. Então o senhor confessa, disse João, sua voz ganhando força. O senhor não veio se defender, veio para roubar, para tomar a terra e a água que não são suas. Confesso sim, gritou Valdo cheio de raiva. E daí? Quem vão acreditar? Nesses selvagens? Num peão desmamado como você? Foi então que Júlia moveu as mãos. Ela tirou o celular da dobra da saia. A tela pequena refletiu a luz do sol. Ela apertou um botão e uma voz saiu do aparelho, clara e distinta no silêncio que se fez. Era a voz de Valdo, repetindo as palavras que ele dissera momentos antes. Essa água vai ser nossa. Vocês vão sair daqui de bom grado ou à força. Eu não vim até aqui para voltar de mãos vazias. O rosto de Valdo esvaziou de cor. Seus homens olharam uns para os outros, assustados. O que é isso? Ele gaguejou. É a verdade, seu Valdo, disse a professora Ana, com frieza, gravada. E nós somos testemunhas. Nesse momento, de trás de uma das caminhonetes, o peão Tião apareceu. Ele estava pálido, suando. Durante toda a discussão, ele ficara dentro do carro, ouvindo. Tião? Valdo virou-se desesperado. Fala para eles, fala que eu tô certo. Tião olhou para Valdo, depois para o grupo à beira do rio, para a professora, para o cacique Aruã e finalmente para João. Ele respirou fundo. Não, o João tá certo, a voz de Tião saiu trêmula, mas firme. O senhor Valdo mentiu. Sempre mente. O plano era tomar a água e expulsar a tribo. Ele disse que índio não presta e que ninguém ia acreditar neles. Eu não quero mais parte nisso. Foi a gota d'água. O homem magro ao lado de Valdo baixou seu rifle e o colocou no chão. Eu também saio. Isso tá errado. Valdo estava paralisado, seus olhos saltando de uma face à outra, vendo seu império de mentiras desmoronar. Da trilha surgiu um veículo. Era uma caminhonete da Polícia Ambiental. O policial que desceu já tinha uma expressão severa. A professora Ana havia feito uma chamada discreta mais cedo. O policial caminhou até o grupo, observando os rifles no chão, os homens desorientados e o celular na mão de Júlia. Recebemos uma denúncia de invasão de terra e ameaça.
parece que já tem provas e testemunhas. O senhor Valdo vai precisar nos acompanhar para dar esclarecimentos. Os senhores também, disse ele, olhando para os outros homens de Valdo. Valdo não disse mais nada. Seu corpo parecia ter encolhido. Ele apenas balançou a cabeça, derrotado, enquanto o policial o conduzia para o veículo. A ameaça havia acabado, não com tiros, mas com palavras, coragem e um pequeno gravador no celular de Júlia. A poeira baixou junto com o silêncio. A caminhonete da polícia sumiu na estrada, levando Valdo e seus homens. Por um longo momento, ninguém na beira do rio se moveu. Então, o senhor José soltou um longo suspiro. Acho que não vou mais precisar trazer remédio para a bala, só para resfriado de criança. A tensão quebrou. O cacique Aruan sorriu, um sorriso largo e verdadeiro que iluminou seu rosto sábio. Júlia correu e abraçou o pai. Os guerreiros que estavam escondidos saíram das árvores e Coatê foi direto até João. O jovem guerreiro parou na frente dele sério. João se preparou para qualquer coisa. Então, Coatê estendeu a mão. Eu julguei você errado. Sua coragem não é de guerreiro nosso, mas é coragem de verdade. Você lutou por nós. Eu te vejo como irmão agora. João apertou a mão de Coatê, uma onda de alívio e felicidade lavando sobre ele. As palavras travavam em sua garganta, então ele apenas acenou com a cabeça. Naquela noite, a aldeia inteira celebrou. Uma grande fogueira foi acesa no centro do círculo. Havia música, cantos em chavante, danças. O cheiro de peixe assado e milho cozido enchia o ar. As crianças corriam entre os adultos, rindo. João estava sentado, observando tudo, ainda meio sem acreditar. O veterinário José e a professora Ana tinham ficado honrados pelo convite. Ana conversava animada com as mulheres mais velhas sobre uma nova ideia para aulas. Aruan se levantou. Aos poucos, todos foram ficando quietos. O cacique caminhou até o centro, perto do fogo. Sua voz, quando falou, chegou a todos. Hoje, o perigo foi embora. Não pelas nossas lanças, mas pela nossa sabedoria. E pela coragem de um homem que veio de fora. Um homem que nos devolveu um espírito sagrado e hoje nos ajudou a proteger a nossa terra. Todos os olhos se voltaram para João. Ele sentiu o rosto esquentar. João Aruan chamou. Venha até aqui. João se levantou, as pernas um pouco fracas. Ele caminhou até o centro do círculo sob o olhar de toda a comunidade. Aruan colocou as mãos nos ombros dele. Você não devolveu apenas um cavalo. Você trouxe de volta a esperança para o meu povo. Você lutou ao nosso lado. Sua luta se tornou a nossa luta. A terra agora reconhece os seus passos. Aruan fez um sinal para Júlia. Ela se aproximou carregando algo nas mãos. Era um colar feito de sementes duras e penas suaves, com uma única garra de onça no centro. Este é o símbolo do meu cargo, explicou Aruan, tomando o colar. A garra de onça significa força e proteção. Hoje eu não te dou um cargo, eu te dou um lugar. Ele colocou o colar no pescoço de João. O peso das sementes e o toque frio da garra foram reais contra sua pele. Este é seu lugar. Você não é mais um visitante. Você é parte da nossa aldeia, da nossa família. Sua casa é aqui. João olhou para o rosto sério de Aruan, depois para os rostos ao redor do fogo. Viu Júlia sorrindo com lágrimas nos olhos. Viu Coatê assentindo, respeitoso. Viu as crianças que riram do seu sotaque, agora olhando para ele com admiração. Viu os homens e mulheres que antes desconfiavam, agora com expressões abertas e acolhedoras. Ele tentou falar, mas a emoção apertou sua garganta. Ele colocou a mão sobre o colar e respondeu da única forma que conseguiu. Obrigado. Esta é a primeira casa de verdade que eu tenho. Eu prometo cuidar dela e cuidar de todos vocês, para sempre. A celebração continuou, mais animada do que nunca. Alguém colocou um prato de comida quente nas mãos de João. Alguém puxou ele para dançar e ele se deixou levar, desajeitado, mas feliz. Mais tarde, quando a lua estava alta, João e Júlia caminharam até a beira do rio, longe do barulho. O som da água era calmo. Você guardou a pedrinha? Júlia perguntou. João tirou do bolso a pedrinha lisa que ela lhe dera. Ela estava quente de tanto ele apertá-la durante o dia. Guardei. Ela guarda a memória do dia em que eu encontrei meu lugar. Júlia pegou a mão dele. O toque era firme e suave. Você sempre teve esse lugar. Só precisava chegar até ele. João olhou para a aldeia, para as luzes fracas das ocas, para o vulto do cavalo sussurro pastando tranquilo. Ele pensou no rancho sol nascente, na solidão, no medo. Tudo isso parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Ele não era mais um peão sem nome, não era mais um estranho. Ele era João.
amigo do cacique Aruã, irmão de Coatê, protetor daquelas terras. E ao olhar para Júlia, ele sabia que talvez pudesse ser muito mais. Aqui, sob as mesmas estrelas que ele nomeara sozinho, ele finalmente pertencia. Não precisava mais contar estrelas para fugir da solidão. Agora ele as olhava e pensava no amanhã. Num dia de trabalho na roça, de pescaria no rio, de aprendizado e risadas. Ele encontrou seu lar, não em 4 paredes, mas no círculo de pessoas ao redor do fogo, no coração do Pantanal.